Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Papo de Fungo. Tem como gravar de novo, porque tá ao contrário. Vai, não, sempre assim no início. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast, juntamente com a também apresentadora Heloísa Farias. E hoje nós vamos para esse terceiro episódio que está intitulado como FMAs, que são os fungos micorrízicos arbusculares na serrapilheira. Como surgiu? Se você não assistiu o nosso segundo episódio, vamos deixar aqui o link na descrição, que foi intitulado como O que são fungos? E hoje estamos com a convidada mais do que especial, não é mesmo, Heloísa? Isso mesmo, a professora doutora Juliana Luiza Rocha de Lima. Ela que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutora em Sistemática e Evolução pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemática e Evolução, também aqui da UFRN, fez o doutorado sanduíche na Polônia, chique. Atualmente desenvolve estágio de pós-doutorado júnior pela UFRN e também é professora colaboradora voluntária vinculada ao Departamento de Botânica e Zoologia aqui na UFRN também. Hoje ela tem experiência na área de micologia, com ênfase nos FMA, como o Caio falou, e além disso também tem interesse na divulgação científica, conservação de fungos e abordagens lúdicas para o ensino. Então, prazer, Ju, né? Juliana, Bem-vinda ao nosso podcast. Terceiro episódio. Vamos conversar também um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Ser mulher na ciência, biologia, fungos. E aí, para iniciar, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória na biologia. Como iniciou? Como foi essa decisão de iniciar o curso? Você sempre quis ser bióloga, não sabe outras coisas quando criança? Bom dia, pessoal. Primeiro eu gostaria de começar agradecendo pelo convite a Heloísa e Caio por participar desse podcast, né? Que, como eu já falei anteriormente, é um projeto assim incrível para todo mundo que é amante da micologia, né? E todo mundo que é amante da ciência de forma em geral. Para responder essa primeira pergunta, é até um pouco engraçado, porque eu nem sempre pensei em cursar biologia, né? Ciências biológicas. Era uma matéria que eu sempre gostei de biologia, ciências de forma geral, no ensino fundamental. Era onde eu tirava, assim, as melhores notas. E aí, isso foi se encaminhando também para o ensino médio. Era a minha matéria preferida, biologia. Mas eu não pensava, como primeira opção de curso, fazer ciências biológicas. Quando chegou a época do Enem, de colocar a nota, biologia foi a minha segunda opção. Não acredito. E a primeira? A minha primeira opção foi medicina. Nossa! E aí, medicina, eu passei, inclusive, mas foi para o Piauí. E quando eu passei, eu era de menor ainda. E meus pais não me deixaram ir embora, né? Era muito longe, era de Natal ali. Muito longe do Piauí, então como era de menor e era mulher, né, pra ir morar assim sozinha, distante, sem os pais. E aí meus pais não deixaram e como segunda, eu não assumi. E aí como segunda opção, como tava lá na lista em biologia, fui chamada para a segunda opção e comecei e entrei, né, em biologia, mas até o dia de fazer a matrícula aqui na UFRN, no curso de biologia, eu vim fazer obrigada, porque eu não queria fazer. Eu não queria fazer porque não era um curso que eu planejava fazer. Eu vim fazer porque minha mãe me obrigou a fazer a matrícula no curso de biologia. E aí eu até falei a ela, vou fazer, mas porque você está me obrigando, mas não é um curso que eu quero fazer. E aí eu me matriculei, comecei o curso, e aí quebrei a cara, assim, logo no início, porque eu amei o curso. Nossa. Amei, assim. É muito bom, né? No primeiro semestre eu já amei de cara. Me apaixonei, continuei, terminei a graduação e concluí mestrado, doutorado e fiquei na área de biologia. E logo no início do curso também, não sei se é como hoje, né? Já pegou praticamente a disciplina de fungos, né? Sim, ou foi bem depois? Sim, quando eu entrei no curso de biologia, a grade curricular na UFRN era diferente da atual. Anteriormente era fungos no início do curso dentro de botânica. Era dividido em 3 botânicas. Botânica 1, botânica 2 e botânica 3. Hoje é que a grade está um pouco diferente. Mas era no início do curso também, no primeiro semestre. Interessante. E, Lima,
Pra quem não conhece, Lima já é uma grande amiga nossa, né? Então vou chamar assim de Lima, esse costume já, como ela é citada aqui no laboratório. E como você se apaixonou pelo mundo dos fungos? É uma coisa assim que até hoje eu nem consigo explicar direito, porque no meu ensino médio, quando eu estava vendo as biologia, tanto no primeiro, segundo, terceiro ano, eu não vi nada, assim, praticamente nada de fungos, que é bem defasado, né? A gente sabe o ensino de micologia. Então, quando eu cheguei na universidade, logo no primeiro semestre, e me deparei com o reino dos fungos, né, que é o primeiro assunto que a gente vê dentro de botânica, né, que fala que é botânica e a gente imagina plantas. Mas aí o primeiro assunto veio fungos. Então, quando o professor começou a explicar sobre o reino dos fungos, eu vi todas aquelas formas diferentes e cores diferentes e todas aquelas aplicações de potenciais biotecnológicos, tanto positivo, não só aquele lado negativo, né, das doenças. Eu achei, nossa, que grupo de organismos incrível, né? Tão diverso. E aí eu achei fantástico, assim, me interessei muito pelo grupo e fiquei pensando, nossa, eu gostaria muito de trabalhar com esse grupo de organismos. Isso é muito bacana. A gente falou dessa problemática no episódio anterior, né? Isso. Que a gente quase não vê o conteúdo de fungo na escola. Tanto no ensino básico, seja no ensino fundamental 1 ou 2, no ensino médio, a gente já tem essa defasagem, né? Isso. E é muito legal que você encontrou logo no primeiro semestre. De cara, né, no mundo dos fungos. Ju, então você começou a trabalhar com fungos, acredito, desde o primeiro semestre, entrou no laboratório. E aí, nisso, você sempre pensou em fazer pós-graduação? Antes não, porque você queria fazer, né, medicina. Sim, mas quando entrou no curso, que foi gostando, você já pensava em fazer um mestrado, doutorado? No início do curso, não. Quando eu comecei a pensar em fazer uma pós-graduação, tipo, primeiro só o mestrado, no final da graduação. Mais para o final da graduação. Porque no início da graduação eu não comecei a trabalhar com fungos. Só fui trabalhar com fungos a partir do terceiro semestre da graduação, que era, no caso, no segundo ano da graduação, né? No início do segundo ano. Tinha uma disciplina que era chamada de Seminários de Biodiversidade. E aí essa disciplina fazia com que os alunos que estavam cursando a disciplina procurassem algum laboratório, algum organismo para estudar e desenvolver um projeto de pesquisa. E aí no primeiro bimestre eu tinha pagado a disciplina de fungos e encerrou e eu não fui atrás do laboratório, né? Não fui atrás para buscar trabalhar, porque logo no início do curso eu era muito tímida. E todo mundo falava que o professor era bem temido da disciplina de fungos. Então você tinha vontade, mas com vergonha. Tinha vontade, mas tinha vergonha, tinha medo também dele não deixar, não sabia como funcionava essas coisas de trabalhar no laboratório. Início do curso, né? Início do curso também, a gente é muito jovem, ainda muito imaturo. E aí quando chegou nessa disciplina, no terceiro semestre do curso, eu lembrei, nossa, agora é a minha oportunidade de procurar aquele professor que trabalha com fungos. E aí eu mandei um e-mail para ele, explicando a situação da disciplina, que estava procurando um laboratório para desenvolver essa pesquisa, e gostaria muito de trabalhar com fungos, porque tinha me interessado. E aí ele não me respondeu. O professor não me respondeu, e por uma sorte eu encontrei ele nos corredores do departamento. E aí eu chamei ele, expliquei sobre a disciplina, como ele era já docente, né, da universidade, conhecia. E aí ele falou, não, tudo bem. Eu aceito você lá no laboratório, pode desenvolver um trabalho. Aí ele pediu para me falar com a doutoranda e ela vai explicar o que a gente tem lá, que você pode desenvolver. E aí, através dessa disciplina, inicialmente, eu comecei a trabalhar com fungos no laboratório dele, né, que são os FMAs, os fungos micorrízicos arbusculares. E aí, a partir dessa disciplina, é que eu fiquei no laboratório e não saí mais. Até o final da graduação. Até o final da graduação. Bastante tempo, né? Começou na iniciação científica mais de 10 anos, né? Sim, contando a iniciação científica, graduação, né? De forma geral, mestrado e doutorado, e agora pós-doc, 10, 11 anos. Uma vida na universidade. Então, como você falou, né? Você trabalha com os FMAs, que são os fungos micorrízicos arbusculares.
A gente comentou um pouquinho sobre, né, no episódio anterior, do que são fungos. A gente sabe que eles fazem uma associação, né, com as raízes de planta, né? Você poderia explicar um pouquinho mais para o pessoal que está em casa, entender de forma melhor o que são, quem são os FMAs, os papéis que eles desempenham na natureza? Sim, os FMAs, né, como a gente chama abreviadamente, FMA, na verdade é uma sigla para fungos micorrízicos arbusculares, né? São organismos que estão dentro de um filo de fungos, né? Para quem não sabe, o reino fungo ele é dividido em vários filos de fungos e um desses filos é chamado de glomeromicose. Então ele tem um filo próprio. Ele tem um filo próprio. Apesar de terem algumas classificações diferentes, mas todas as evidências atuais filogenéticas suportam o grupo como um filo próprio, que seria o filo Glomeromicota. Então, dentro desse filo Glomeromicota, a gente encontra esses fungos micorrízicos arbusculares, né? Então, o que danado é isso, né? Que é um nome extenso, né? Fungos micorrízicos arbusculares. É caracterizado por um grupo de organismos que eles formam uma associação simbiótica com a maioria das raízes de plantas terrestres, né? Existe apenas uma única espécie dentro desse filo que não forma uma associação com raiz de planta. Em vez de formar essa associação com a raiz de planta, forma com a cianobactéria, do gênero Nostotua. Então, com exceção dessa espécie, que é a Geosinfopiriforme, todas as outras espécies que estão dentro do filo Glomeromicota, elas formam micorrízicos arbusculares. Por isso que todo mundo comumente fala fungos micorrízicos arbusculares por causa dessa associação. E o que é que eles fazem? Eles, ao se associarem à raiz da planta, eles vão ajudar essa planta, principalmente, a aumentar a sua absorção de nutrientes. Então, como consequência disso, a planta ela consegue crescer de forma mais rápida e tolerar também situações de estresse ambiental, por exemplo, na Antártica, que tem uma condição bem adversa, em desertos. E também ajuda a aumentar a resistência contra patógenos. Dentre outras funções, que têm funções biotecnológicas também. Então, mas basicamente, esses seriam os fungos micorrízicos arbusculares. Ou seja, não teriam as florestas sem os glomeromicoses, né? Que a gente nem vê, né, digamos assim. Existe uma frase, né, que o pessoal da botânica não gosta muito, né, mas a gente sempre usa essa frase, né, que na verdade as plantas, elas não têm raiz. Elas têm micorrízas, né? Porque existem várias evidências, né, no registro fóssil que apontam que o sucesso evolutivo das plantas na conquista do ambiente terrestre só foi possível devido a essa associação com os fungos, né? Para justamente ajudar nessa absorção de nutrientes. Que bacana. Além dessa importância ecológica, né, que eles desempenham, você conhece ou poderia nos dizer algum outro potencial que eles têm econômico em relação à biotecnologia, produtos metabólicos, algo assim? Há estudos sobre isso? Sim, existem bastante estudos que documentam o papel biotecnológico desses fungos, principalmente na agricultura, um potencial mais aplicado. Então, existem muitos estudos e vários inóculos já produzidos com FMA, né, com Glomeromicota. Algumas espécies, não todas, mas algumas espécies de FMA já são utilizadas para a produção de inóculo. Como é que funciona isso? Então, eles produzem um inóculo lá, com um esporo, né, geralmente. E aí, esses esporos, eles são inoculados em plantações para ajudar a aumentar o número de plantas e também reduzir o tempo mínimo do crescimento da planta. Então, você encontra isso em plantação de melão, de mamão, de maracujá. Então, na agricultura, o potencial deles é bem forte. E agora está surgindo também o potencial desses fungos na restauração de áreas degradadas, que também o pessoal está se estudando como é que a gente poderia utilizar esses fungos tanto para a restauração de áreas degradadas, como também para a agricultura, reduzindo o uso dos agrotóxicos, né? Que a gente sabe que existe uma lista enorme de agrotóxicos que são proibidos no Brasil e mesmo assim ainda são utilizados. Então, esses fungos seriam uma alternativa biológica, assim, que não agrediria tanto o meio ambiente nem também a nossa saúde humana. Muito legal. Agora, a gente viu que você saiu um pouco da caixinha, né? Estudando os fungos micorrízicos arbusculares. Até então, imaginava que ele só estava associado às raízes da planta. Mas eu estava até lendo um trabalho com a Heloísa, um trabalho seu, inclusive, que você conseguiu ver ele ali na serrapilheira, né? Como se estivesse fazendo uma decomposição da matéria orgânica. Como
Como foi ver isso pela primeira vez? Já tem estudos sobre isso? Isso foi uma surpresa até para nós que trabalhamos com o grupo, né, com o glomerulomicota. Porque até então, para a gente que trabalha com FMA, a gente pensava que esses organismos precisavam estar obrigatoriamente associados a uma raiz vegetal para completar o ciclo de vida, né? Até porque é uma simbiose obrigatória. E aí, no final de 2018, para início de 2019, a gente se deparou com um artigo científico publicado numa revista muito boa, indexada da Nature, e documentava glomerulomicota associado à serrapilheira que estava em decomposição. E tinha a foto mostrando a colonização de estruturas desses fungos na folha morta, né, na folha de decomposição, e também tinha evidência molecular, o que ainda é mais difícil de provar para o grupo. Então, quando a gente se deparou com esse artigo, eu estava no final do meu mestrado, pensando aí na correria de bolar projeto para doutorado e naquela agonia que vocês sabem como é, né? De se preparar para uma nova seleção e toda aquela incerteza. Então, a gente ficou muito surpreso. Então, na época, o meu orientador, ele selecionou esse artigo para a gente discutir no laboratório, né? Que a gente tinha reuniões semanais para discutir artigos. Então, uma das reuniões de discussão foi justamente esse artigo que documentava o glomerulomicota na serrapilheira. E a partir desse artigo, né, a gente ficou assim pensando em novas possibilidades, né? Se existe já um grupo de pesquisa que conseguiu encontrar esses fungos, não foi aqui no Brasil, né, foi nos Estados Unidos. Por que é que a gente aqui no Brasil não poderia fazer algo similar, né? Será que a gente não poderia fazer algo assim também aqui? E foi daí que o meu orientador me deu a ideia. Eu acho que no seu doutorado você poderia apostar nessa ideia, fazer algo assim diferente que ninguém fez, né? Então aqui no Brasil não tinha ninguém trabalhando com FMA na serrapilheira. E aí ele trouxe essa ideia para mim. Eu achei super interessante, arrisquei, né? Topei e deu certo. Deu super certo, Deve né? ter sido um super desafio no início, porque não tinha muito a ler, digamos assim, né? Não tinha tantos artigos. E foi um a desafio. Metodologia, já tem uma metodologia de coleta. E as espécies são as mesmas que ocorrem nas raízes? Ou são novas espécies? Conta pro pessoal. Na verdade, existem mais perguntas do que respostas para a FMA na serrapilheira, por enquanto. Mas no início foi um desafio, porque a gente basicamente não tem estudos publicados sobre esse tema. A gente tem menos de 50 estudos que tratam a FMA na serrapilheira. Então, informações sobre as espécies que habitam a serrapilheira eu não tinha quando eu iniciei o doutorado. Então, não fazia ideia quais as comunidades de glomerulomicota que habitam a serrapilheira. Eu não fazia ideia também de qual metodologia seguir, porque os artigos que tinham, eles utilizavam metodologias de coleta e de análise do material de processamento diferente. Então, o que foi que eu tive que fazer? Eu fiz uma revisão bibliográfica, reuni todos esses artigos e vi o que era mais frequente e o que era mais atual. E aí eu segui a metodologia mais atual que tinha, né, que era o trabalho de 2019, que justamente a gente discutiu na reunião. Apliquei essa metodologia com algumas adaptações para a minha tese e deu certo desenvolver durante o doutorado, mas foi um desafio porque a gente basicamente até hoje, com a conclusão do meu doutorado, a gente tem pouquíssimas informações sobre esse tema, mas é uma área muito promissora. Que legal. E a gente viu que deu super certo, você conseguiu publicar, né, os artigos da sua tese, teve resultados bem interessantes, né? Ficamos muito felizes, assim, com isso. Já mudando um pouquinho, assim, o foco, a gente viu também no seu currículo que você tem um interesse na área de divulgação científica, conservação de fungos e abordagens lúdicas para o ensino. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Você já tem alguns trabalhos publicados com esse tema? Pensa em fazer algo em relação a isso? Sim, é um tema que eu acho bem interessante, porque quando eu estava na graduação em Ciências Biológicas, eu acompanhava muitos divulgadores científicos, né, principalmente focados na parte de biologia mesmo, biologia em si. E eu sempre achava super interessante e pensava, será que eu não poderia fazer algo relacionado a isso? Tinha vontade de fazer, mas, novamente, a questão da insegurança e da vergonha, né? Eu acho que eu tenho vergonha de gravar vídeo e se as pessoas não gostarem. Sempre pensando nesse tipo de coisa.
E em relação à divulgação científica para internet, assim, eu nunca cheguei a fazer algo, mas acompanho, gosto de pensar em abordagens para se fazer. Sobre a questão do ensino de micologia e trabalhos publicados, consegui publicar um trabalho ano passado sobre isso, que inclusive vocês também são autores do trabalho. Sou suspeito. Que foi sobre abordagens lúdicas para o ensino de micologia em todos os níveis, desde a educação básica, né, que abrange o ensino fundamental, ensino médio, até a educação do ensino superior. Então, o que foi que a gente pensou para esse trabalho? Nesse trabalho, a gente propõe 4 ideias, que é o uso de flashcards, de quiz, de micoteca e de jogo. Né? Jogo pode ser jogo de tabuleiro ou jogo de cartas. No caso do artigo, a gente propôs um jogo de cartas, que é uma adaptação do jogo da memória, utilizando imagens e estruturas de fungos para a gente conseguir revisar até conteúdos para uma prova. Então, como é que a gente pode utilizar esse material que é não convencional, né, que foge ali do tradicional, para a gente tentar despertar o interesse daquele pessoal jovem, né? Principalmente o pessoal ali que está transicionando ali do ensino médio para o ensino superior e até o pessoal do ensino superior, né? Porque não é tão comum o pessoal da graduação de biologia se interessar por fungos, né? Normalmente o pessoal se interessa por outras áreas, né? Peixes, aves, esses outros grupos, répteis, e até a parte humana também, de saúde. Sim. E botânica também. A parte de fungos fica um pouco mais esquecida. Então, como é que a gente pode chamar a atenção desse pessoal, né? Mostrar que os fungos, eles não são só maus, né? Eles têm coisas boas também. Então, a gente foi pensando nisso que surgiu essa ideia de aplicar essas abordagens não tradicionais, que é o uso de quiz, de jogo, de repente até paródia, que eu não utilizei na época. A gente poderia utilizar paródia, por exemplo, mapas uma peça, mentais, mapa mental. A gente poderia figuras. até interpretar papel de fungos, né? Para você sentir na pele como é ser um fungo. Então, foi pensando nisso que surgiu essas abordagens durante uma disciplina que eu estava ministrando como professora de docência assistida. Então, eu apliquei essas 4 abordagens na turma e deu super certo. A turma participou, foi participativa e foi bem leve a disciplina. E eu vi que era uma coisa que dava certo, não era tão trabalhosa e não era algo que custava muito financeiramente. Sim, e o artigo ficou bem legal, né? Sim, o artigo está disponível já, né, para quem tiver interesse. Vamos deixar o link dele aqui, né? O artigo Vamos dar trabalho pro editor. Vamos dar trabalho pro editor aí do podcast. Muito legal o que você falou, Gil, porque no episódio passado a gente tava falando sobre esses problemas que a gente enfrenta, tipo, na escola a gente não vê sobre fungos. E aí André, inclusive, fez uma pergunta pra gente, né? Como é que a gente poderia sanar isso nas escolas? Como atrair mais as pessoas para os fungos? E aí você acabou de dizer alguns métodos, né, que podem ser utilizados. Por isso é um artigo tão importante nessa área. Porém, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você tentar fazer isso e tentar fazer com que as pessoas se interessem por um grupo de organismos que majoritariamente eles não conseguem ver. Né? A gente tem muitas espécies que são microscópicas. Então, como é que eu priorizo algo que eu não consigo nem ver? Isso. Então, é desafiador por isso também. Mas por isso, né, esses jogos, essas músicas ajudam muito até o nosso podcast, a tentativa de levar esses jogos para a comunidade, né? A gente vê muito essa problemática do fato, né? É bem difícil. E, Juliana, você já encontrou alguma dificuldade ao desenvolver seus trabalhos sendo mulher na ciência? Esse é um tópico difícil, né? Que permanece por muitos anos. Assim, eu nunca cheguei a sofrer nada diretamente, assim, algum tipo de preconceito diretamente. Mas eu acho que a mulher, ela enfrenta desafios sempre, não só na ciência, mas principalmente na ciência, por quê? Em determinados campos, por exemplo, nós que trabalhamos com fungos, nós precisamos ir a campo. Então, em campo, eu sentia um certo medo maior, né, do que homens. Acredito que os homens, eles não sintam tanto medo assim. Os homens, na verdade, eles sentem uma liberdade que nós mulheres não sentimos ao sair. Então, pensando para essa ida a campo, né, de você ter que ir para campo, muitas vezes ali sozinha, né, com um grupo de amigas,
todas mulheres e coletar, a gente se sentia um pouco receosa, porque era um grupo de mulheres que estava ali sozinha, né? Não tinha nenhum homem ali, né? Pra Sim. meio que proteger, assim, a gente. E se surgisse alguém, ou sempre um homem ali, se surgisse de encontrar um grupo de meninas ali, né? Que a gente era, assim, na graduação e mestrado, a gente era muito jovem. Então, a gente não andava, assim, com nada para se proteger, apenas com material de coleta. Saco, plástico, pá, adesivo, caneta, mochila, só essas coisas que a gente andava. Então, acho que uma das dificuldades de ser mulher na ciência é enfrentar isso das coletas, mas também eu sei que existe muito assédio, que nunca sofri, né? Ainda bem, nunca passei por isso, mas conheço colegas que passaram. E também a questão do preconceito, né? Por ser mulher, muitas vezes alguns pesquisadores ou até agências de fomento podem olhar para você e oportunidades que surgirem e falar: eu acho que se tiver uma mulher e um homem concorrendo, talvez eles optem pelo homem, por pensar nessas questões de que a mulher é mais frágil e que a mulher também ela pode engravidar e pode tirar uma licença, maternidade, tem todas essas questões envolvidas, apesar de atualmente existirem ações, né, do próprio CNPq que também ajuda as mulheres a progredir na carreira, já pensando nessas ações, nesses preconceitos que a gente enfrenta. É de fato uma pena, né? A gente enfrenta muitos desafios sendo mulher na ciência, mas é importante que a gente não desista e que a gente se fortaleça, né? E continue fazendo ciência aí nesse país. Você já sofreu, Heloísa? Já chegou assim a passar por alguma situação? Como Ju, diretamente não. Assim, eu nunca sofri nada em relação a assédio, coisas do tipo, mas eu acho que eu senti mais esses medos mesmo, assim, em relação às colegas, né? Eu saí pra coletar muito durante o meu mestrado, às vezes ia só eu e a minha orientadora. E aí já chegou, às vezes, a gente sofrer ameaças de entrar. A gente entrou, eu lembro que a gente entrou em uma propriedade, eu acho que a gente nem sabia, na verdade. E aí, nisso, tinha um homem, tava até armado, se eu não me engano. Que situação. E aí ele ameaçou a gente, disse que a gente não podia mais entrar. Aí a gente ficou morrendo de medo, saiu, não foi mais. Lembro que outras vezes também tinha um outro local que a gente coletava, que era o Rio Piúma, aqui, né, em Natal. É uma área bem deserta, não tinha ninguém. Eu já sou medrosa por natureza, então eu já ia morrendo de medo pra essa área de coleta. E chegavam a falar que desovavam um corpos lá nesse local. Nossa. Porque era realmente só, né, a parte da mata e o rio lá embaixo. Então a gente tinha que caminhar e chegar. E não tinha ninguém, nunca ninguém. Então eu ia realmente morrendo de medo. Então 2 mulheres sozinhas naquele, o que a gente ia fazer, né? Então eu acho que eu senti mais em relação a isso. Mas nunca sofri assédio. Sei que muita gente sofre, é uma pena, né? É muito triste. Mas nunca aconteceu comigo. Só essa parte do medo mesmo. Eu vejo isso também quando a gente sempre vai pesquisar. Até de mim mesmo, talvez seja até um erro ou algo que já está enraizado. Eu lembro de uma revisão que eu estava fazendo e toda vez que eu vi o nome Bononi, eu associava a um homem. E outros autores que o sobrenome parece ser masculino, só que na verdade quando você vai pesquisar, são mulheres também que estão produzindo ali ciência, fazendo trabalho. É como se você não esperasse que fosse uma mulher que pudesse ter Essa feito. visão, ela tem que ser desmistificada, né? E assim, eu vejo que as mulheres hoje na ciência estão muito diversas. Girl Então, power. mulheres em poder. E tá bem bacana isso, é muito bom. Então, Ju, assim, pra ir finalizando, né, o nosso bate-papo aqui. Você relativamente é recém-doutora, né? Não faz tanto tempo. Sim. E aí já E professora já, né, também. Já ingressou também no pós-doutorado, só sucesso aí. Rick, bem novinha, pessoal. Não, bem assim, mas Então, assim, você teria alguma dica para quem tá aí iniciando, tá na pós-graduação? Né? Às vezes é difícil a trajetória, Sim. então você teria alguma dica, assim, pro pessoal? acho que é persistir. Não desistir daquilo que você quer. Se realmente você gosta de fazer e você tem um objetivo, você diz, não importa o que aconteça, esse é o meu objetivo final, quero traçar ele. Pode ser que demore, na maioria das vezes demora, mas você tem que persistir, porque o caminho através dos estudos não é fácil, mas é recompensador. Vai cair uma vez, vai cair outra. Vou ter várias mas vai pedras tentando. ali no caminho, né? Sim,
Gil, agradeço muito, né? Nós agradecemos aqui a sua participação, falando sobre sua trajetória, né? E uma recém-doutora, mulher científica, rica, bem novinha. Então, agradecemos muito pela sua participação, agregou bastante. Demais. Inclusive, você vai estar no Café com Darwin, né? Então, sim, próximo mês. Eu fui convidada, junto de outra amiga, né, e outra pessoa, a participar de uma mesa redonda. E aí, nessa mesa redonda, a gente vai falar sobre as experiências de pesquisa que a gente teve fora do Brasil. E aí vai ser bem legal. Fica aí o spoiler, pessoal. Que no início do episódio a gente falou do doutorado sanduíche. Pra quem não conhece essa expressão, é quando durante o doutorado, os alunos, eles fazem uma parte desse doutorado em outro local. No caso de Ju, ela foi pra Polônia, desculpa aí. Então a gente tá pensando aqui, né, pra algum próximo episódio, falar um pouquinho só sobre isso com ela. Por isso que a gente não falou tanto hoje, mas falar, a gente vai sobre deixar essas experiências, processos pra ir, talvez alguns perrengues, o que é que agregou. Então acho que vai ser bem legal. Gostei muito. Recebi um chocolate da Polônia. É bom, é gostoso, mas eu ainda gosto do nosso chocolatezinho brasileiro. Mas foi muito bom. Obrigado pela participação. E pra quem não assistiu o episódio, assista de novo, pessoal. Vamos deixar o link. Pra quem quiser acompanhar a Ju, a gente vai deixar a rede social dela, e-mail. Vamos deixar aqui. Quem quiser entrar em contato é pra falar sobre os FMAs. Isso, exatamente. Fiquem à vontade, pode mandar e-mail pra gente, a gente vai tentar responder. As pesquisas delas também, pode entrar no perfil dela, né, nas redes sociais, ela vai ter os trabalhos dela também. A gente vai deixar o link também do trabalho que ela fez, da micologia. Se tiverem alguma dúvida ou dica para algum tema no próximo episódio, podem deixar nos comentários também, que a gente vai lendo, né, e seguindo. E é isso, pessoal, por hoje. Obrigada. E a gente pode finalizar fazendo um brinde, né? É o papo de fungo. Salve de palmas aí, editor, por favor. Valeu, pessoal. Até mais.